reta, artigo definido, tá? E o coeficiente angular é a variação do y sobre a variação do x. É o que, ó? É o f de x menos f de p sobre x menos p. E observe o seguinte, ó. Tá aqui. Agora eu vou pegar, tá aqui o p. E aqui tá o x, que é a abscissa do ponto. Tá aqui o p é o x. Fazendo o x tender a p, ó. Fazendo o x tender a p, se eu fizer o x, esse x aqui, tender a P, o que é que acontece com esse ponto? Sendo a F diferenciável em X, sendo a F diferenciável em P, a F é contínua em P. Então, com o X tendendo a P, o valor F de X tem limite F de P, de modo que esse ponto aqui, ele ao longo do gráfico, aproxima-se de quem? Desse aqui. Não é? Pronto. Agora, observe uma outra figura. Abstraia-se e observe uma outra figura. E eu vou considerar um outro objeto matemático. Tá? Quem é L na minha notação aí? Quem é L? Quem é? L é esse limite, o número real. Então, eu tenho um ponto PF de P e eu tenho um número real L. Diante disso, eu tenho uma reta. Seja T a reta passando é que passa, tá? Passando pelo ponto PF de P com coeficiente angular L, com coeficiente angular L. Então, agora abstraia-se e observe a seguinte figura. Vou desenhar aqui. Aqui eu vou pegar o P. Aqui está o ponto, digamos, bem aqui em cima. O ponto PF de P. Tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar um pouco mais embaixo. Tá? Desrespeitado. Digamos que está aqui o ponto PF de P. Está aqui o ponto P, F de P. E eu não vou pegar X, não. Vou pegar o ponto P mais 1. O ponto P pertence ao domínio de F. P mais 1 não necessariamente está no domínio de F, mas isso não importa. O que importa é o seguinte, se esse ponto é o ponto P mais 1, e eu... Ixi, está horrível. Não tem uma régua aqui, não? Tudo bem. Então está aqui o P mais 1. Agora eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou traçar a reta T. Se eu pego aqui uma paralela ao eixo das abscissas, quando eu traçar a reta T, que é essa reta aqui, ó, essa reta T, vou traçar também de preto, a reta T, que é a reta T. Como essa distância aqui é 1, quem é esse tamanho aqui? Qual o valor desse tamanho? Qual é? L. É o L. Esse valor é o L, é o coeficiente angular. Esse valor aqui é o L, esse valor vermelho é o L. Sendo essa reta T, esse valor é o L. Que é o coeficiente angular, porque esse aqui é 1. E se eu traçar também a reta SX, que é a reta secante, digamos que eu traço a reta secante por aqui,
essa reta sendo a reta SX, qual é o valor desse tamanhozinho aqui? É o coeficiente angular da reta SX, que é igual a quem? A f de x menos f de p sobre x menos p, que isso é o coeficiente angular da reta SX. Agora, quando você fizer o x tender a p, não é isso aqui é o p mais 1, tá fixo, tá? É só para ter essa reta aqui, para ter essas medidas. O que é que acontece quando o x tende a p aqui? Para onde é que tende esse valor? Melhor dizendo, qual é o limite desse valor? É L. Significa que essa reta secante, ela tende a uma posição limite. E quem é a posição limite dela? A reta T. Que é a reta passando por esse mesmo ponto com o coeficiente angular L. Portanto, meu amigo, quando você olha para cá, o que é que está acontecendo quando o x tende a P? Esse ponto se aproxima desse. E essa reta que é secante tende para uma posição limite. E essa posição limite é o que eu vou definir como sendo a reta o quê? Tangente, porque é exatamente o que está acontecendo. Essa reta T, ela ocupará a posição, ela será a reta tangente ao gráfico da F no ponto P, F de P. Tá? Então você tem aí o conceito de tangente. Agora preste bem atenção. Eu não estou provando que o limite de SX, que essa reta é reta tangente. Não estou provando. Eu estou definindo e estou justificando a minha definição. Porque eu não tenho a definição de tangente para provar que S de x tende para que essa reta é reta tangente. Não. Isso aqui é definição. Tá? Tanto é que eu serei bem repetitivo, porque esse é um conceito importante no cálculo. Definição. Vou repetir o que está colocado aqui, ó. Sejam, primeiro, f uma função, P um ponto no domínio da F, com F diferenciável em P, tá certo? E L, o número real, dado por quem? Quem é o L? Quem é? É o limite com x tendendo a P do quociente de Newton da F em P. Tá? Então, quem é a reta tangente? Quem é? É essa reta aqui. A reta tangente ao gráfico de F ao gráfico de F no ponto PF de P é a reta passando pelo ponto PF de P com coeficiente angular L. L é o limite do quociente de Newton.
Tá certo? Não pode ser outra coisa, tem que ser isso. Tem que ser essa reta tangente. E aí, eu aproveito o momento para rever algo que você traz do ensino médio e que não é verdade em geral. Não diga que uma reta é tangente quando intersecta o gráfico em somente um ponto. Isso não é verdade. Isso é uma propriedade da circunferência ou da elipse, tá? Mas não é verdade para um gráfico em geral. Porque, observe aqui, ó. Você tem uma função que tem esse gráfico. Aí você pega esse ponto aqui. Tá? Nesse ponto, essa reta vertical corta o gráfico somente nesse ponto. Mas ela não é tangente. Não é isso que você quer que seja tangente. Tá certo? A tangente é essa reta aqui. Essa é a tangente. E essa tangente, ela também é secante. Ela toca o gráfico aí, ela intersecta o gráfico em dois pontos. Ela é secante por esses dois pontos e é tangente nesse ponto. Olha a maneira de se expressar. Essa reta é tangente ao gráfico de F nesse ponto e é secante por esses dois pontos. Tá certo? Entendido? Então, por definição, isso é uma definição. Sendo F diferenciável em P e L, o limite do quociente de Newton de F em P, quem é a reta tangente ao gráfico de F no ponto PF de P? É a reta passando por esse ponto com o coeficiente angular igual a L. Tá? E aí, antes de eu dar um exemplo, é bem diferente, você vê bem diferente o conceito de continuidade e o conceito de diferenciabilidade. O conceito de continuidade diz que o gráfico da função ao longo de intervalos do seu domínio é um arame, é um contínuo. Não tem salto, não tem quebra, tá? E o conceito de diferenciabilidade diz o seguinte: se uma função é diferenciável num intervalo, ao longo desse intervalo o gráfico é uma curva suave. Não tem bicos, não tem pontas. Porque onde tem ponta não tem reta tangente. A função módulo, ela não tem derivada no zero. Como é o gráfico da função módulo? São duas retas que formam uma ponta na origem. Não tem derivada. Mas a reta tangente ao ponto seria uma reta paralela ao eixo abscissa? Não. Não. Por que é paralela ao eixo abscissa? Está aqui, ó. Não, na função Não. Não tem reta tangente. Não tem derivada. Se não tem derivada, não tem reta tangente. A reta tangente pressupõe a existência... Nem falei em derivada ainda. A reta tangente pressupõe a diferenciabilidade. E o coeficiente angular da reta tangente é o limite do quociente de Newton. Tá? Então veja, o módulo, a função módulo, cujo gráfico é assim, ó. Vou apagar aqui. Não quero. Ó. É o módulo. Pronto. Você pega, ó,
A função módulo, o seu gráfico é esse, ó. F de x é menos x, que é a bissetriz do terceiro quadrante, do segundo quadrante, para x negativo, e a x, que é a bissetriz do primeiro quadrante, aí o bico. Tá? Isso é o gráfico de quem? De f de x igual ao módulo de x. Você pega essa função, aqui, ó, uma função nesse intervalo aqui. Uma função que é assim. Então, que tem esse gráfico? Ela é contínua, não é? Mas ela não é diferenciável. Que você veja o seguinte, ó, porque existe o conceito, você vê aqui, existe nesse ponto, é como se eu tenho uma tangente pela direita, seria assim, que é o limite pela direita do coeficiente de Newton, que dá o coeficiente angular dessa reta, e uma tangente pela esquerda. E essas tangentes são diferentes. Então forma um bico. Tá aqui. Onde forma bico não tem, onde forma bico, onde forma quina não tem derivada. Não tem reta tangente. Tá? Falar em derivada pela direita e derivada pela esquerda, isso ficará até mais preciso. Tá? Então esse gráfico vermelho é o gráfico de uma função que é contínua nesse intervalo, mas ela não é diferenciável, porque o gráfico não é uma coisa suave. O gráfico de uma função diferenciável é assim, ó. O gráfico de uma função diferenciável tem que ser uma coisa bem suave. Tem que ser um negócio assim. Tá aqui esse intervalo. Uma função diferenciável ao longo desse intervalo, para ter derivada, ela tem que ser totalmente suave. Não pode ter quina. Então, isso é uma função diferenciável. Tá? Aquela primeira função sua, por exemplo, f de x igual a raiz cúbica de x. Certo. Não era diferenciável em zero. É. Então tinha em zero. Ela é... Não, mas não tem reta tangente. Mas eu estou dizendo o seguinte, se tem quina, não é diferenciável. Agora pode não ter quina e mesmo assim não ser diferenciável. Se tem quina, não é diferenciável. Se tem bico, não é diferenciável. Qual é a função? É a raiz cúbica de x? Porque é o seguinte, ó, aí é um outro conceito que é a reta tangente vertical. Ela não tem quina, ela tem uma reta tangente no zero, mas a reta tangente é vertical, que é o outro conceito que eu vou abordar mais para frente. Porque ela é assim, ó. A raiz cúbica, ela é assim, ó. Raiz cúbica de x, né? Ela é desse jeito. Ela chega aqui tangenciando verticalmente. Não tem quina, mas não é diferenciável na origem. Tá? Entendido? Se tem quina, se tem alguma quina, não é diferenciável. Agora, se não tem quina, não necessariamente é diferenciável. Tá certo? Entendido aí? Agora vamos a um exemplo. Feito isso, vamos a um exemplo. Encontre a equação da reta tangente. Encontre a equação da reta tangente, em existindo, viu? Da reta tangente ao gráfico
ao gráfico de f de x igual a 1 sobre x2